Olá pessoal da Casa de Oração, Rodrigo de novo. Eu quero continuar no nosso estudo a respeito dos passos do nosso mestre, né? E agora, a partir do passo 7, são 11 passos, igual eu falei nos vídeos anteriores, pelos quais Jesus trilhou para ser realmente o Messias, para fazer o propósito do Senhor, o propósito de Deus para a vida dele, para a nossa vida aqui na Terra. É interessante que mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou dessa condição e se fez figura humana, ele se fez maldição por nós, né? A Bíblia diz. Então Jesus ele praticava essa humildade do espírito dele, né? Pois qual é maior, quem está à mesa ou a quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ou seja, ele veio ao nosso serviço. Ele veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, para que nós todos fôssemos salvos, para que nós todos, crendo na obra dele, pudéssemos ter acesso ao Pai, a Deus Pai. Sendo que Deus Pai, Filho e Espírito são a mesma coisa, são o mesmo Deus. É interessante porque é louco isso, porque a nossa mente racional muitas vezes não consegue captar essa mensagem. É interessante que um ponto que eu gosto bastante de ressaltar é que Jesus ele era santo, ou seja, a característica de santidade ela pertence a Deus. Ou seja, o ser santo tem a ver com aquele que vive longe da prática do pecado. Ele não pratica pecado, porque como Deus é santo, ele só habita em lugar santo. Ou seja, onde não tiver pecado, a presença de Deus vem. Tem uma passagem no Antigo Testamento em que Deus fala para Moisés assim: peça ao teu povo que se purifique e se santifique, porque em 3 dias eu vou descer no arraial. E o povo falou para Moisés: não, Moisés, santifica tu. E Moisés fica louco e fala assim: pô, como assim vocês não querem a presença de Deus aqui? Por que vocês não querem praticar a santidade, né? E a santidade naquela época, como ainda não tinha vindo Jesus, eles precisavam fazer oferta de alguns animais, como sacrifício, por exemplo, né? E para poder ter os pecados cobertos, né, encobertos, mas não tirados, porque o animal ele não é tão perfeito igual Jesus era. Então, interessante porque o homem decide ficar na prática do pecado, mesmo Deus oferecendo santidade como maravilha, como bênção na vida do homem, né? Então, essa escolha de acessar as bênçãos pelas quais Deus tem para nós, e uma delas é a revelação dele, para mim, para você e para a humanidade toda, exige que pratiquemos e andemos em santidade. Naquela época da lei, igual eu falei de Moisés, me parecia muito difícil para o homem, ainda na condição de pecador, cumprir a lei ou cumprir a vontade de Deus para ele. Mas e agora que Jesus veio, morreu na cruz, pagou pelo meu pecado e pelo teu? Ele não encobriu o pecado, ele tirou o pecado. Ele tirou o meu pecado, ele tirou o teu pecado. Tem uma diferença disso muito grande, que eu acho interessante. Porque ele foi um sacrifício perfeito. Você não precisa mais ficar oferecendo animal toda hora para ter teu pecado encoberto, né? Jesus já tirou o teu pecado uma única vez porque ele é perfeito. Foi um sacrifício completo, perfeito, né? E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando a gente se santifica na verdade, ou seja, quando a gente se oferta para entrar, para ter acesso ao que a palavra de Jesus tem para nós, isso faz com que a nossa sinceridade seja vista por Deus. Porque como que pode uma pessoa, em sua mais simples racionalidade, aceitar facilmente que o Messias ou o próprio Deus veio da barriga de uma virgem, né? Aquele Salvador, aquele que vai trazer a mensagem de Deus, veio da barriga de uma virgem, né? Como a gente sabe, como a gente crê, como a gente tem o Espírito Santo, a gente é capaz de crer, a gente consegue compreender
que Deus é Deus, que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Para Deus não existe impossível. Deus não tem limite. Deus faz do jeito que Ele quer. Por mais impressionante e inconcebível para a nossa mente limitada de entender essas coisas impressionantes. Como é que Deus manda Moisés levantar o cajado, bater e o mar abre? É muita loucura, assim, sabe? O pessoal fica, aqueles mais céticos de plantão, geralmente falam assim, isso daí não é verdade, isso daí é uma alegoria, isso daí é um mito, isso daí não é sério e tal. É interessante, né? Porque tudo o que Jesus ensinou, tudo o que Jesus manifestou, tudo o que Jesus fez foi ao nosso favor. Qual é o nosso papel? Não é simplesmente crer em tudo que Ele falou e fez, mas eu acredito que o andar em santidade, ou seja, usar essa capacitação que é a de crer, para que agora tenhamos a certeza que somos capacitados pelo Espírito Santo de maneira poderosa para caminhar em santidade, faz com que consigamos discernir muito bem o que é uma prática pecaminosa e que desagrada a vontade de Deus, do que uma prática realmente que honra o nome dele e que faz colocar um sorrisinho no rosto de Deus, se é assim que se pode falar. Então, assim como Jesus, o discípulo deve buscar andar em santidade o tempo todo, tendo convicção de que o Espírito Santo lhe ungiu ou lhe capacitou para isso. Então é isso que eu acabei de dizer, né? Vale ressaltar que essa capacitação, quando você conhece as Escrituras, ela é muito potencializada, porque ela te dá discernimento entre uma tentação que vem te confundir usando a própria Escritura, igual o demônio fez com Jesus no deserto, quando tentou ele durante os 40 dias, igual no vídeo anterior eu falei. Então, isso faz com que você tenha uma capacidade de discernir qual o melhor caminho a tomar, qual é a melhor decisão a ser acertada, a ser feita. Então, Jesus conhecia e usava as Escrituras. Eles lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Essa passagem é fantástica, porque Jesus entra numa sinagoga para ler. Então essa era uma prática judaica da época e algumas seitas judaicas até hoje acredito que ainda adotam essa prática. Você sobe no púlpito, abre uma passagem ou a Bíblia, no caso aí a Torá ou o livro da lei, e lê uma passagem, né? Lê literalmente lá em voz alta para todo mundo. E a passagem que ele abriu aleatoriamente foi: "E o Espírito de Deus está sobre mim", que é uma passagem messiânica do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, que anuncia a própria chegada. E depois dele ler toda essa profecia, ele pega e fala com João assim: "Ou em verdade vos digo que hoje essa profecia foi cumprida". Então, assim como Jesus fazia, seus seguidores devem amar, ler, conhecer, examinar, descobrir as maravilhas reveladas nas Sagradas Escrituras. Olha, veja Timóteo. 1 Timóteo 4,13, Salmo 119, 97, 105 também, Tiago 1, do 22 ao 25 e 2 Timóteo 3 a 16. Tá? Então eu vou deixar esse trabalho da leitura para vocês, para poder realmente estimular a prática, porque realmente sem o hábito de ler a Bíblia todo dia, meus irmãos, a gente fica capenga, a gente fica fraco. É a mesma coisa que você tem, da mesma necessidade física que você tem de comer durante o seu dia, independente dos horários que você planeja as suas refeições. Para mim é mais que fundamental, toda manhã eu tenho que ler uma passagem, eu tenho que ler alguma coisa da Bíblia. Às vezes eu me perco lendo um capítulo todo e viajando muito tempo, mas isso para mim é fundamental de fazer, porque senão o meu dia ele não vai ser diferente, sabe? Ele não vai ser melhor do que o anterior. Eu creio sempre dentro de mim que cada dia é melhor do que o outro. Por quê? Porque segundo está escrito, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Então toda manhã que eu vou diante dele, me arrependo pelas cagadas que eu fiz de maneira até inconsciente num sonho que eu tive, ou no dia anterior, ou nos dias anteriores, ou alguma coisa que eu preciso que ele me revele que eu ainda não percebi que tá errado e tal. Eu vou orar
e eu pego a Bíblia e leio e medito em cima. Né? Não é aquela coisa assim, muitas vezes igual eu queria, né? De ficar lá horas e horas, num lugar silencioso, lindo, maravilhoso, fazendo. Mas é o que está de acordo com a minha rotina e minhas possibilidades. Mas eu, sem essa prática da minha manhã, em todo dia, parece que o meu dia não rende e anda para trás. Então eu fico por aqui, espero voltar no próximo vídeo falando aí dos dois últimos passos, que é o 10 e o 11, que o nosso mestre trilhava, e eu pretendo fechar esse ciclo da trilha do mestre para que nós consigamos, como discípulos, seguir sem maiores desvios de rota. Eu fico por aqui, um grande abraço do Rodrigo, agradeço ao pessoal da Casa de Oração, pastora Elza, ao próprio Deus por me dar essa oportunidade maravilhosa, por me usar. Você que assiste esse vídeo, compartilha, dá o like, pode comentar, faz o que você achar melhor, o que vier no teu coração, sempre com a intenção de contribuir. A gente agradece demais. E se puder, visite o nosso site, navegue no nosso canal do YouTube, mande o WhatsApp pra gente. Eu agradeço muito e fico por aqui. Até o nosso próximo.